Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Evangélica Livre Vida em Cristo e aquelas pessoas que estão vendo a Palavra de Deus agora, que está se iniciando, e eu convido a vocês que abrem suas Bíblias em 1 Timóteo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 11, que diz assim: Ora, o fim do mandamento é amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Queridos irmãos, o fim do mandamento é o amor que vem de um coração puro? Sim, é um coração de amor, de caridade. A soma e o fim da lei e do Evangelho da mesma forma em que o Evangelho é o cumprimento do espírito da lei, que em todos os pontos essenciais o fundamento é a fé. Um coração purificado pela fé. E precisamos ter uma boa consciência, uma consciência limpa de culpa pelo efeito da fé sã em Cristo. O coração é a sede do amor. Uma boa consciência está unido à fé sadia. Fé que não é fingida, não é uma fé hipócrita, morta, infrutífera, mas a fé que opera pelo amor e a fé que é uma fé de coração puro. Os falsos mestres afastaram os homens de uma fé tão amorosa, operante e real, para perguntas sem proveito, para discussões especulativas. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos inúteis. Desviaram literalmente, tendo perdido a marca do amor, em vez de visar e alcançar as graças mencionadas. Discursos inúteis são falas vãs sobre a lei e as genealogias de anjos e a maior vaidade quando as coisas divinas não são verdadeiramente discutidas. São conversas fúteis. No versículo 7, diz que os falsos mestres, os mestres da lei, não se entendiam nem o que diziam, nem o que afirmaram. Eles eram candidatos a professores, não realmente assim, mas eles eram os mestres da lei. Que lei? É a lei judaica. Os judaizantes aqui pareciam ser distintos daqueles que, impugnados nas epístolas de Gálatas e Romanos, que tornaram as obras da lei necessárias à justificação e oposição à graça do Evangelho. Os judaizantes aqui significavam corromper a lei com fábulas
de anjos que eles fingiam encontrar nela, subversivas da moral e da verdade. Seu erro não estava em manter a obrigação da lei, mas em abusar dela por interpretações fabulosas e imorais e acrescentando coisas nelas. Eles não entendiam, eles nem o que eles mesmos diziam, nem o que afirmavam. Eles estavam completamente perdidos. Nem compreendem suas próprias afirmações, nem o próprio objeto sobre o qual fazem parte, eles entendiam. Eles entendiam tão pouco sobre uns com os outros. No versículo 8, diz lá que nós, porém, sabemos que a lei é boa, se alguém usa dela legitimamente, sim, porque a sabedoria ela da lei é boa, porque ela tem que estar em total concordância com a santidade e bondade de Deus no Evangelho. Se alguém, principalmente um mestre, precisa usar legitimamente a lei, em seu lugar legítimo da dispensação do Evangelho, ou seja, não como meio de um homem justo alcançar a perfeição mais elevada que poderia ser alcançado somente pelo Evangelho, que foi o uso pervertido para o qual falsos mestres a colocaram, mas como meio de despertar um sentido do pecado ímpio. Pois sabemos isto, que a lei não foi feita para o justo, mas sim para os pecadores. A gente sabe que a lei não vem para os justos, sim para os doentes, não para alguém que permanece na fé, na justiça de Cristo, colocando-o para a justificação e transmitido anteriormente pelo Espírito para a santificação. Para a santificação, a lei não dá poder interior para cumpri-la. Sem dúvida, na medida em que ele é interiormente guiado pelo Espírito, o homem justificado não precisa da lei, que é apenas uma regra exterior. Mas como um homem justificado, muitas vezes não se entrega totalmente à direção interior do Espírito. Ele precisa moralmente da lei exterior para mostrar o seu pecado, as exigências de Deus. Razão pelo qual os 10 mandamentos não têm poder para condenar o cristão. Não é que eles não têm autoridade sobre ele, mas porque Cristo os cumpriu como nossa garantia. Graças a Deus, Jesus mandou seu Filho para morrer na cruz por nós. Aliás, ele morreu pelos insubordinados, pelos ímpios e pecadores, pelos irreligiosos e profanos, matadores de pais, mães, homicidas, para todos, mas todos que se arrependerem, assim como nós nos arrependemos e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós, queridos irmãos, temos a sã doutrina, saudável, espiritualmente saudável a doutrina. Nosso ensino é segundo a piedade de Deus para nós. E conforme o Evangelho da glória de Deus bendito, que foi confiado a mim, disse Paulo, foi confiado a ele e foi confiado a você,
foi confiado a mim. O Evangelho manifesta a glória de Deus sobre nós, que foi confiado a mim e a você, assim como foi confiado para Paulo. A gente precisa estar comprometido com Cristo Jesus. Em contraste com esse tipo de ensino de lei, que eles, falsos mestres, assumiam para si mesmos. Queridos irmãos, precisamos estar atentos à palavra de Deus para que não corremos esse mesmo engano de falsos profetas. Precisamos estar firmes na palavra de Deus para saber discernir o que é certo e o que é errado. Portanto, queridos irmãos, precisamos estar atentos a falsos mestres, tantos escutados por aí. Tempos difíceis, precisamos estar firmes no Evangelho. Esta é a nossa mensagem de hoje. E a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Deus os abençoe.